Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que mexe com seu bolso. Logicamente que não é a moeda de 5 centavos nem de 10 centavos. Essa é terrível. É descontos indevidos. E principalmente de você, servidor público estadual. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é o advogado, especialista no assunto, Dr. Johnny Guimarães. Bom dia, Dr. Johnny, tudo bem? Bom dia, Ivan. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite. É uma honra participar do seu programa que entrega um serviço tão importante para a sociedade pernambucana. Muito obrigado e a gente também agradece a presença do senhor. Dr. Johnny, quais são esses descontos indevidos e que o servidor, no caso aí, através de uma ação, tem direito à restituição? Isso. O Estado, ele costuma cometer algumas ilegalidades, principalmente nos descontos dos servidores públicos. O mais conhecido da sociedade pernambucana, principalmente da comunidade jurídica, é o desconto do FUNAFIM, que é justamente a contribuição previdenciária. Então, os servidores públicos estaduais, eles pagam a contribuição previdenciária no percentual de 13,5% sobre toda a remuneração, inclusive sobre algumas gratificações que eles não vão receber na aposentadoria. Então, por vezes, nós temos servidores que recebem o salário e uma gratificação com valor considerável, pagam a contribuição previdenciária sobre todo aquele valor, mas só vão receber uma pequena parcela na aposentadoria. No caso, vamos exemplificar, eu ganho R$2.000 como servidor público, o professor de uma secretaria qualquer. Tenho mais R$2.000 de gratificação. Aí, no caso, o desconto previdenciário vai incidir em cima dos R$4.000 e não dos R$2.000 de salário? Exatamente. Temos uma situação muito peculiar aqui, que são dos professores da rede estadual, especialmente aqueles que participam do ensino integral. Porque as gratificações nesse programa de ensino integral, elas são de alto valor. Então, muitas vezes, elas representam mais que 50% do salário do servidor. São justamente gratificações entre R$2.000 e R$3.000. Eles pagam sobre toda a remuneração que eles recebem, inclusive as gratificações, mas só recebem sobre, eles só têm o benefício da aposentadoria sobre uma parte daqueles vencimentos. O desconto sobre essas gratificações, ele é ilegal, já reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que no início de 2017, ele toma uma súmula, que é a súmula 124, onde ele determina exatamente isso. O servidor só deve contribuir para a Previdência sobre aquele valor que ele vai receber na aposentadoria. Então, nós temos servidores que têm sofrido descontos indevidos que variam de R$60 até R$500, R$600 mensais. Todo servidor que recebe uma gratificação que não vai ser repassada em sua aposentadoria hoje sofre um desconto mensal indevido em seu contra-cheque. Neste caso aí, quais são as categorias profissionais onde mais incide esse desconto? Olha, Ivan, veja só. Várias categorias, elas sofrem esses descontos indevidos, principalmente aquelas que têm gratificações volumosas, como eu havia falado. Os professores, eles têm uma incidência muito grande dessa ilegalidade. Enfermeiros e auxiliares técnicos de enfermagem também têm a gratificação de regência de plantão, eles têm gratificações da atividade que eles desempenham, uma atividade de risco. Policiais militares, médicos do PSF. Então, são várias as categorias do funcionalismo público que recebem gratificações dessa ordem, que nós chamamos de gratificação propter labore. É a gratificação pelo exercício do serviço em condições excepcionais. Uma gratificação que você só recebe enquanto desempenha aquele serviço, portanto, ela não se incorpora à sua aposentadoria. Então, as categorias, elas são as mais vastas possíveis. Dependendo da situação funcional de cada um, ele, consultando um advogado especialista, faz essa leitura e identifica a irregularidade que ele vem sofrendo. No caso aí, policial, por exemplo, o salário é uma coisinha mínima, né? Sim. Mas vem tanta coisa, tanta gratificação que ela muitas vezes 2 vezes mais do que o salário, né? Que é onde deve ser originado o desconto previdenciário, né? Exatamente. Nós diferenciamos
a remuneração, ou no sentido amplo, no sentido popular, por alguns nomes específicos. Então, existe o vencimento do cargo efetivo, que é aquele pago em razão da função da pessoa, do cargo em que ela ocupou no serviço público, nós chamamos de vencimento. A remuneração é esse vencimento acrescido de algumas vantagens pecuniárias, essas definidas por lei e permanentes, entende? Fora desse conceito, existem essas gratificações auxiliares que não se incorporam aos vencimentos. Como você bem pontuou, policiais militares, eles recebem diversas gratificações de motorista, gratificações de risco de policiamento, diversas gratificações que muitas vezes não são incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor quando ele vai para a aposentadoria. Todo mês ele acaba contribuindo com esse valor indevido sem sequer ter conhecimento dessa ilegalidade. Desse desconto. Representa um aumento considerável. É 13,5%. 13,5% sobre todas as gratificações. No caso aí, digamos que o camarada tem aí uma gratificação de 3 mil, vai dar quase R$500 por mês. E ele pode, por exemplo, de que maneira ele pode ter o ressarcimento dessa gratificação, desse desconto que foi feito de forma indevida? Nós sempre recomendamos que o servidor ele busque uma orientação jurídica especializada. O advogado ele tem que ser especialista em direito administrativo, de preferência ter conhecimento na área específica e com essa ação, porque ela é uma ação um pouco complexa que demanda um conhecimento com propriedade. Procurando um profissional do direito administrativo, ele apresenta sua documentação, geralmente o contra-cheque, onde o advogado vai identificar as irregularidades que ali estão, e o advogado costuma pedir que imediatamente seja cessado esse desconto indevido. Em média, em 2 meses, o servidor ele já tem o retorno dessa ação. Ele já verifica no contra-cheque a redução do desconto e o aumento salarial, que dá uma sobrevida financeira. Ao final do processo, todo servidor tem direito à restituição do que foi descontado ao longo dos anos, limitado a 5 anos, que é o que chamamos de prescrição quinquenal. Então, da data em que ele faz a contratação, que ele ajuiza a ação, 5 anos para trás, ele recupera esse valor atualizado e corrigido e tem a garantia de que os descontos vão estar sendo feitos dentro da legalidade até o final de sua carreira funcional. Bom, aqui em Pernambuco, o senhor nos disse que já existe uma súmula do Tribunal de Justiça. Essas demandas, elas têm sido feitas rapidamente ou demoram um pouquinho mais de tempo? Como anda a justiça? Sim, veja, aqui em Pernambuco, o Poder Judiciário ele tem adequado seu entendimento jurisprudencial a uma orientação firmada pelo STF no final do ano passado. Então, no início de 2017, como eu comentei, foi editada uma súmula, a súmula 124, em que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco firmou o entendimento. Em outubro de 2018, o STF, em julgamento de matéria repetitiva, ele definiu também que todos os processos que chegassem àquela corte, eles seriam julgados de forma favorável ao servidor neste tema. Isso fez com que o Poder Judiciário em Pernambuco ele começasse a se adequar. Então, muitas comarcas que antes tinham alguma reticência contra essa matéria, elas já iniciaram a mudança de entendimento. Hoje, a partir do trabalho que nós realizamos aqui, eu não identifico nenhuma comarca em que o entendimento seja contrário a essa situação. Servidores do interior do estado, servidores da capital, que acionam o Poder Judiciário costumam ter um resultado muito rápido, em especial por conta do valor da causa, que se adequa ao patamar de juizados especiais, que antigamente chamavam de pequenas causas, que é bem mais rápido mesmo, coisa de meses. Agora, o senhor falou em comarcas do interior. As prefeituras também estão agindo também dessa forma indevida com relação aos proventos do funcionalismo? Veja bem, cada município, muitas vezes ele estabelece o seu próprio regime de previdência para o funcionalismo municipal. É preciso analisar se aquele servidor municipal ele tem dentro do seu contra-cheque alguma irregularidade dessa natureza. O advogado ele tem que analisar a legislação municipal, o regime de previdência próprio deles, o regime a que ele está submetido e identificar se essa irregularidade existe. Muitos municípios eles fazem um desconto de forma indevida também, mas é uma situação que precisa ser analisada individualmente. Caso a caso. Isso. O Estado de Pernambuco, a legislação estadual ela já determina que a incidência tem que ser sobre toda a remuneração, desrespeitando o que nós entendemos como um sistema retributivo previdenciário. Então, você tem uma retribuição pela contribuição que você faz. Não é uma questão solidária. É um sinalagma. É uma relação de mão dupla
que o estado de Pernambuco não respeita, alguns municípios também não, mas alguns municípios já começaram a adequar sua legislação para cumprir a Constituição da forma adequada. Bom, nós temos aí muitas viúvas, viúvos, que o companheiro, a companheira, tiveram esses descontos indevidos. Eles também podem fazer essa reclamação? Sim, sim. Todo servidor público que tenha efetuado um pagamento indevido, seja ele mesmo enquanto estava em atividade, seja a pessoa que originou essa pensão, desde que essa contribuição tenha sido feita dentro dos últimos 5 anos, ele tem direito à restituição. Então, o que a pessoa tem que analisar é esse prazo prescricional. Eu comecei a receber essa pensão quando? Faz mais de 5 anos, talvez não tenha mais parcelas para receber. Às vezes o servidor se aposenta há 2 anos, digamos, e ele vai buscar a recuperação do valor que ele contribuiu durante os últimos 3 anos de trabalho. Entende? Então, o que nós temos que respeitar é apenas o prazo prescricional. É algo que muitas vezes, para o cidadão comum, para o cidadão médio, fica difícil de identificar. Por isso, a recomendação de procurar um profissional especialista na área, em direito administrativo, que vai trazer essa informação com mais propriedade. Perfeito. Qual é a documentação necessária para que a pessoa possa entrar com uma demanda? Sim. Geralmente, a documentação é documento de identidade com foto, um comprovante de residência e um contra-cheque. No momento posterior, é necessária a ficha financeira do servidor, com os valores descontados nos últimos 5 anos, para que se possa calcular todo o valor da restituição. A depender da procuração que você passa para o seu advogado, o próprio advogado pode ir no ente administrativo, buscar essa documentação para que o servidor tenha o mínimo de dor de cabeça possível nesse processo. Mas a documentação ela é bem simples, porque é uma ação que já está definida no Poder Judiciário local e no Poder Judiciário nacional também. A documentação ela é simplificada, é um direito que está lá, basta adotar os procedimentos para se conquistar. Um direito garantidíssimo para o servidor. Ok, doutor, eu agradeço ao senhor, muito obrigado. A gente vai deixar um número aí do nosso Zap, alguém que tenha alguma dúvida, que queira falar com o programa, anote aí o número do Zap, mande uma mensagem para a gente tentar esclarecer, ou melhor, esclarecer, né? Muito obrigado ao senhor, bom dia. Eu que agradeço, um ótimo dia. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Edjane Quirino. Vim falar para você, mulher, que está insatisfeita com a celulite. Nós temos um grande resultado maravilhoso na área da estética, revolucionário. É o Ecos Turbo. Ele vai tratar da celulite, isso bem associado com atividade física, com alimentação, com um dermocosmético específico, nós garantimos que você terá um resultado de até 80% da redução da celulite. Então marque conosco uma avaliação e eu tenho certeza que você ficará muito satisfeita. Monteiro Lobato foi um dos grandes articuladores, manifestante pela criação da Petrobras. Nos anos 40, nos anos de 1950, todo brasileiro gritava: o petróleo é nosso, nós temos que ter nossa independência. Mas isso está se acabando. O Brasil está voltando a ser um país dependente e vendendo este patrimônio, essa riqueza que nós construímos. Vários brasileiros ajudaram a construir durante anos, durante décadas. Rogério Almeida, coordenador do Sindipetro PEPB. A venda de refinarias e o sucateamento da Petrobras
pode levar a quê, Rogério? Bom dia. Bom dia, Mineirinho, diretor de casa. Mineirinho, infelizmente, esse governo atual, desde que o governo Temer assumiu, vem havendo um sucateamento da Petrobras com o intuito de entregar o patrimônio brasileiro, tanto as refinarias, como o pré-sal, como os poços de petróleo terrestre, como os terminais aquaviários, todo esse patrimônio que foi construído aí ao longo de décadas, esse patrimônio que é do povo brasileiro, que tem a missão de fazer o desenvolvimento no Brasil e nos estados brasileiros e trazer um combustível mais barato para a população e desenvolvimento e fazer com que chegue esse combustível nas áreas mais remotas do nosso país. E, infelizmente, o que vemos agora atualmente é a entrega desse patrimônio. Foi anunciada aí a venda de 8 refinarias do sistema Petrobras, entre elas a nossa refinaria Abreu e Lima, essa refinaria que nós lutamos tanto para ter ela aqui em Pernambuco, trouxe tanto foi uma desenvolvimento guerra, né? Guerra contra o Ceará, contra o Maranhão, contra o Rio Grande do Norte. E tivemos aqui esse investimento contra em Pernambuco, Alagoas. Tivemos aqui geração de bastante emprego, estamos com ela funcionando aí a pleno vapor, com uma carga de 115 mil barris dias. Nós produzimos aqui o melhor diesel do mundo, podemos dizer assim, que é com baixo teor de enxofre. Esse diesel tem um alto valor agregado, nós abastecemos aqui o mercado do Nordeste, também exportamos para a Europa. Para você ter noção, a Europa vem buscar esse petróleo aqui, que é precioso para eles, pela baixa emissão de poluentes na atmosfera. Até porque lá eles são muito exigentes e o diesel lá tem que ser um diesel com muito pouco enxofre ou nada, né? Isso. Nós saímos aqui com 2 partículas de enxofre no nosso diesel. Então, essa refinaria é estrategicamente importante para a Petrobras, porque ela faz com que a Petrobras tenha um diesel de alto valor agregado. Tá? Então, não só a refinaria daqui Abreu e Lima, de Pernambuco, como as outras refinarias que foram colocadas à venda, tem o único intuito de entregar esse patrimônio para as multinacionais estrangeiras e fortalecer as importadoras de combustíveis que estão aqui instaladas no Brasil, que aumentou muito desde o governo Temer. O que é que eles estão fazendo? Eles pegam o petróleo aqui no nosso pré-sal, levam a preço de banana esse petróleo, levam para suas refinarias, por exemplo, lá nos Estados Unidos, processam esse petróleo na refinaria deles, nos Estados Unidos, geram emprego, movimentam a economia de lá e depois traz esse combustível, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, mais caro para vender aqui no Brasil, porque esse preço está atrelado ao dólar e ao preço do barril de petróleo, que vem subindo, teve um pouco de queda agora, mas a tendência é sempre estar em alta esse petróleo por conta dos conflitos que está tendo muito lá no Oriente Médio. E quem vai pagar esse preço, quem vai pagar o gás de cozinha aí a 80, podendo chegar a R$100, gasolina aí 4,30, 4,50, podendo bater os R$5, vai ser a dona de casa, o dono de casa que vai estar pagando esse preço aí por esse entreguismo que está tendo aí por parte do governo. Ok, obrigado.